Quando paramos para pensar sobre o meio ambiente, corremos o risco de começar a destilar uma lista de coisas que deveríamos fazer e não fazemos, preocupações que deveríamos ter e não temos, hábitos que já deveriam de estar enfindados na nossa vida e um tanto de outros hábitos que necessitam ser modificados. Economizar água e energia elétrica, usar alimentos livres de agrotóxicos e cultivados organicamente, reduzir o uso de eletrodomésticos, uso de sacolas plásticas, utensílios plásticos. Isso é só o início de uma lista infindável de cobranças que nós fazemos diante da tarefa gigantesca de salvarmos nosso planeta de um desequilíbrio irremediável e catastrófico. É verdade que o meio ambiente precisa ser cuidado, que precisamos tomar consciência das atitudes que devemos ter com ele. O plástico é um material cujo constituinte fundamental é um polímero, principalmente orgânico e sintético, sólido em sua condição final, como produto acabado, e que em alguma fase de sua produção foi transformado em fluido, adequado à moldagem por ação de calor ou pressão. Apesar de tudo isso, estes materiais apresentam fatores desfavoráveis ambientalmente. Primeiro, trata-se da sua origem, advinda do petróleo, uma fonte nada renovável. Materiais hidrofóbicos, que não permitem a ação de micro-organismos em sua cadeia molecular, levando centenas de anos para se decompor. Partindo deste pressuposto, a substituição da matéria-prima convencional utilizada na fabricação de tais polímeros por fibras vegetais, por exemplo, apresenta grande potencial em aliviar tais impactos por uso de fontes não renováveis. Sendo assim, utiliza-se como objeto de estudo neste projeto as fibras retiradas do fruto do buriti, que além de reforçarem o polímero, são biodegradáveis, possuem baixo custo, são leves devido à sua baixa densidade e não possuem características abrasivas, o que facilita sua moldagem. São oriundas de fontes renováveis e possuem características mecânicas que tendem a aumentar as propriedades dos polímeros que com elas foram aditivados. Então, com isso, nasceu o objetivo de desenvolver um bioplástico flexível e biodegradável à base de polímeros naturais de fontes renováveis do epicarpo, mesocarpo e endocarpo do fruto do buriti e amido de mandioca por um processo de cozimento. E para que eu conseguisse alcançar os meus objetivos, foi necessário utilizar diferentes metodologias, desde a coleta no Mercado Central de Imperatriz, nos buritizais de João Lisboa e Ananás no Tocantins, partindo assim para a caracterização dimensional dos frutos, o despolpamento que após 36 horas de freezer, os frutos foram para a panela de ferro em água morna com cerca de 60 graus Celsius durante 1 hora e com a ajuda da faca e do garfo tirou a casca e a polpa. A casca durou cerca de 2 horas em 100 graus Celsius na estufa para secar. A massa durou 3 dias no sol. E o fruto despolpado, que é aquela película branca que ainda continua marcada de laranja por conta da polpa, durou 2 dias em 80 graus Celsius na estufa. Então todo esse material foi transformado em poliácido lático triturado em um liquidificador. Com o poliácido lático pronto, partiu para a elaboração do bioplástico, que foram feitos 15 testes preliminares, sendo 5 do epicarpo, 5 do mesocarpo e 5 do endocarpo. Foi utilizado o pó de cada um, junto com água, glicerol, ácido acético e amido de mandioca, que é o meu aditivo, e foi misturado em diferentes percentuais, levado a 80 graus Celsius de cozimento, e fazendo assim um espalhamento em placas de vidro com 40 graus Celsius de secagem e partindo para a caracterização, que foi feita a avaliação subjetiva, espessura, resistência química, propriedades mecânicas, opacidade, cor, solubilidade em água, resistência à temperatura e biodegradação em água e em solo.
Após todos os testes finalizados, tive incríveis resultados, como por exemplo da caracterização do fruto do buriti, onde no mercado central de Imperatriz foi o que mais teve aproveitamento. E esse resultado é interessante pelo fato de que é importante o conhecimento de que qual a quantidade que cada fruto chega a produzir de material. Com a avaliação subjetiva, pôde-se perceber que o epicarpo foi o que mais teve homogeneidade, justamente pela presença maior de aditivo em sua composição. E esse resultado é interessante pelo fato de ter o conhecimento de qual bioplástico é mais flexível, qual bioplástico é mais homogêneo na hora da produção de, por exemplo, sacolas. Com o aumento na quantidade da matriz com relação ao aditivo, maior é a resistência do meu bioplástico e menor o alongamento, ou seja, mais opaco e menos flexível. Nesse sentido, o bioplástico a partir do epicarpo do fruto do buriti é mais resistente. Porém, o bioplástico a partir do mesocarpo e do endocarpo do fruto do buriti é mais flexível. O bioplástico produzido a partir do mesocarpo do fruto do buriti é considerado transparente, justamente porque os raios luminosos passam com facilidade através deles, para a produção, por exemplo, de sacolas, de biofilmes. Já o bioplástico a partir do endocarpo do fruto do buriti é considerado translúcido, porque os raios luminosos têm uma certa dificuldade para atravessar ele, para a produção de acrílico biodegradável. Então, o bioplástico produzido do epicarpo do fruto do buriti é considerado opaco, justamente porque os raios luminosos de forma alguma conseguem passar através deles para a produção, por exemplo, de revestimento de paredes e pisos. Este material é bastante resistente à temperatura. Ele atingiu seu pico em 100 graus Celsius, ou seja, teve algumas deformidades em 120 graus Celsius, como ressecamento, rachaduras, maior flexibilidade. Então, quando comparado aos demais bioplásticos, ele é bastante resistente, porque em sua maioria consegue o seu pico em apenas 80 graus Celsius. Enfim, o tão esperado resultado. Esse bioplástico ele é biodegradável em água e em solo? Sim, ele é. Olha só que legal. Em água durou 15 dias, mais rápido do que em solo, pelo fato da sua porosidade, facilitando assim a penetração dos micro-organismos decompositores. E em solo, durou apenas 20 dias para sua decomposição total. Pela presença de produtos químicos na composição do meu material, ele não vai danificar o meio ambiente? Não, de forma alguma, pelo contrário, ele vai trazer benefícios para as plantas. Esse projeto ele foi todo desenvolvido dentro das normas técnicas da ABNT e foram feitos testes em plantas de jardim, na qual pôde-se perceber que este produto ele serve sim como um adubo e melhora o crescimento das plantas. O bioplástico produzido a partir do epicarpo, mesocarpo e endocarpo do fruto do buriti é viável. Na interface desta pesquisa, pôde-se perceber meta-requisitos para soluções de ecofeedback na produção de bioplástico com interesse socioambiental e socioeconômico. Ou seja, esta pesquisa ela traz um resultado ambientalmente correto para o presente e o futuro. Eu sou Ana Beatriz, tenho 17 anos, curso o 3º ano do ensino médio na Escola Artseb em Imperatriz, Estado do Maranhão, e este é o Biotech, biotecnologia aplicada ao fruto do buriti, Mauritia flexuosa.